Show! Estão me ouvindo, galera? Beleza. Eu tô demorando aqui um pouco porque eu tô gravando tudo, tá? Porque eu vou disponibilizar isso tudo para vocês no YouTube. Vai ficar ali disponível para quem tiver alguma dúvida e quiser rever alguma coisa que foi dito aqui durante a palestra, tá? Vai ficar tudo disponível para vocês. Agora eu tô, né? Tô pegando o jeito da coisa, não esqueci hoje de gravar nem nada, tá tudo aqui salvo já, não vou precisar repetir nem nada, tá? Então vamos para o nosso script, que eu deixei o link disponível aí para download na nossa pastinha, na nossa pasta do curso, tá? Então eu montei um script aqui para a gente realmente executar aí a análise de variância e testar os pressupostos de um delineamento inteiramente casualizado, tá? Então, vou carregar aqui o meu primeiro pacote, né, que é o RStudio App, melhorar a comunicação aí entre as interfaces e tal. Vou identificar meu diretório, tá? Ele me deu lá um retorno. E eu esqueci de falar para vocês, na última aula, desse comando aqui, ó. Esse comando que está na frente de Garbage Collector, RC, é ele que limpa, esvazia toda a memória do R, tá? Sem ele realmente não esvazia. As variáveis ficam aqui, tá? Mas quando eu executo com o RM aqui, e com esse comando, ele esvazia. Ele identifica a memória para você, fala quanto está sendo usado e limpa todas as variáveis armazenadas e tal. Beleza, gente? Então, incluir isso aqui no script de vocês, quando vocês forem iniciar uma nova análise através do R. Então, eu separei aqui uma planilha que também está salva para vocês, nomeada de germinação, que nada mais é do que os dados de germinação de 20 sementes, né? Ou seja, eu coloquei 20 sementes para germinar, esperei 21 dias e depois eu fiz a avaliação de quantas germinaram. Então, eu utilizei diferentes tratamentos para quebrar a dormência então, dessas sementes de tamboril, que é uma espécie de uma leguminosa nativa aqui do Brasil, tá? Então, vou carregar transferir os dados dessa tabela aqui para o R. Foi. Vou criar meu data frame, então. Criou. Vou clicar aqui para ela me abrir uma guia, né? Para eu verificar, então, os meus dados. Então, queria pedir a todos a paciência do meu querido computador nos ajudar. Foi. Então, aqui nessa tabela, o que eu tenho? Eu tenho meus tratamentos aqui, onde A seria água pura, não, A seria ácido puro, B e C e D, os demais tratamentos, diferentes proporções de água e ácido, tá? No caso, ácido sulfúrico. Eu tenho a repetição, que é a segunda coluna, repetição 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 repetições de 8 tratamentos, ó. Vai ter o tratamento H. E aqui a minha variável resposta, que é uma contagem. Quantas sementes que germinaram após os 21 dias, né? Depois da aplicação dos tratamentos para quebra de dormência, só para vocês se situarem. Tá? Então eu vou usar o comando para eu ver o início da tabela aqui, ó, se eu não quiser clicar, se eu quiser ir direto aqui, eu posso ver também, ó. Ah, tá, a primeira coluna é tratamento, a segunda é repetição, e a terceira a variável germinação, que é a minha variável resposta. Então eu vou ativar aqui o cabeçalho, para que eu consiga, então, chamar, utilizar o nome das colunas, tá? Beleza, foi. Então agora, vocês veem quanto que é simples fazer uma análise de variância aqui no R. Eu vou primeiro utilizar o pacote ESP10PT, que é um pacote que já vem em português. Ele vem toda a linguagem dele é em português, a saída dele é em português, tá? Então, bem prático. Para quem não tem instalado, vai ter que instalar ele primeiro. Então, depois de instalado, como eu já instalei, não vou instalar de novo, eu vou utilizar o comando require aqui, que nada mais é do que o comando library, escrito de uma forma diferente. Eles têm a mesma função, tá? Então, eu posso usar tanto o require quanto o library,
para ativar um pacote, tá? Então, vou ativar o pacote e vou realizar a minha nova de que forma? Esse pacote, para executar a análise de variância num delineamento inteiramente causalizado, é a função DIC. Aonde? Dentro do parênteses aqui, ele já me dá. Eu tenho que pôr o tratamento que eu apliquei, a variável resposta depois. É qualitativa a minha variável? O meu tratamento é qualitativo. O meu tratamento. Então, eu coloco true. Ele já também me dá uma análise, comparação múltipla de médias, que eu posso escolher. Ó. Eu tenho Tukey, e a gente vai ver isso na próxima aula com mais detalhes, então nem vou entrar em tanto nesse mérito agora. NL aqui, você quer que faça a análise de regressão linear? Eu coloco não quero, false, porque a minha variável é qualitativa, então é inviável fazer uma análise de variância. E aqui, esse comando aqui seria o teste de homogeneidade das variâncias que eu quero empregar. Que aqui sim, para nós agora, nesse primeiro momento, é muito importante, que a gente está vendo isso agora. Eu tenho aqui o teste de Levene, que eu deixei aqui para vocês, ó. Eu coloco o Levene aqui entre aspas, tá? Tem que ser entre aspas aqui, senão ele não executa. Tem o teste de Samildium. Ou seja, tem vários testes aqui, cada um com um rigor diferente. E se eu excluir esse campo aqui, ele vai fazer automaticamente, então ele vai entender que você quer que ele faça o teste de Bartley, tá? Se eu deixar em branco. Tá ok, gente? Então eu vou pedir para ele executar aqui esse comando. E aqui é a significância do teste T, né, que é o teste de média, que eu pedi para fazer o Tukey, 5%. E o teste F, né, que é o teste que vai analisar a variância, também de 5%, tá? Então, eu vou pedir para ele executar. Aí, o resultado aqui, ele me deu na saída a análise de variância. Tá. Ele me deu a análise de variância aqui, ó. Tratamento, grau de liberdade, eram 8 tratamentos. Então, grau de liberdade 7, né? Resíduo total, me deu a soma dos quadrados, me deu o quadrado médio, já me deu pronto o F calculado, e já me deu também o p-valor. Ou seja, se esse resultado aqui for inferior a 0,05, que é o meu nível de significância, então eu rejeito H0. Ou seja, eu assumo que há diferença entre meus tratamentos. Tá bom, gente? Aqui o coeficiente de variação. E só explicando aqui o que significa esse E elevado a menos 11. É 1,1 vezes 10 elevado a menos 11, ou seja, é um número muito pequeno, ou seja, com certeza há diferença entre meus tratamentos, mas, porém, contudo e entretanto, para eu afirmar isso, eu tenho que primeiro verificar os pressupostos aqui, que no caso ele deu o teste de normalidade dos resíduos, né, que é o teste Shapiro-Wilk, a 5%. Então, o p-valor foi superior ao meu nível de significância. Então, eu aceito H0 e assumo que esses dados são normais. Tá? O meu resíduo, a distribuição do meu resíduo é normal. E o teste de homogeneidade da variância também ele atendeu. Foi superior ao meu nível de significância, o p-valor, então eu aceito H0 e assumo que as minhas variâncias são homogêneas, tá? E aqui o teste de Tukey, que eu nem vou comentar hoje com vocês, que vai ficar para a próxima palestra, tá? E agora, eu vou pedir para ele fazer uma análise gráfica aqui dos meus resíduos, tá? Através desse comando, plotters, tá? E ele vai gerar os gráficos e vai me aparecer aqui no plots, tá? Ele me deu um histograma, ele me deu um QQplot, tá? Então, o histograma, ele é como um histograma de frequência, né? Mesma lógica, aonde eu tenho os erros que eu calculei, sempre com a média zero, tá? Em uma determinada variância. E ele plota a curva normal aqui, tá vendo? Tem um intervalo que não obteve observações,
mas é aparentemente, graficamente, olhando, visualizando, a distribuição assim normal. O que eu poderia fazer aqui? Diminuir o número de séries, né? Que aí provavelmente eu não teria série vazia. Mas como já vem programada essa função, isso não tem como eu alterar. Mas aqui a linha vermelha é a linha que ele estima a distribuição do erro. Então está bem parecida com a normal. A distribuição normal está meio achatada, mas a gente fez o teste matemático e viu que atendeu. E aqui, esse teste também, ele nos diz a respeito da normalidade dos resíduos, tá, gente? O QQ-plot. Aonde todos os meus pontos, que são os erros das minhas observações, os resíduos das minhas observações, eles devem estar dentro aqui dessas duas faixas pontilhadas. Tá? Se eu tiver muito valores aqui, provavelmente a minha amostra não tem uma distribuição normal dos resíduos. Tá? Isso aqui é bem interessante. E aí, quando a gente fala de modelo aditivo, ó, por quê? Modelo linear, ó, a distribuição dos resíduos. Conforme aumenta o valor de Z, o meu resíduo tende a ser maior de maneira linear, tá? Aqui, ó, efeito aditivo, linear. E aqui nesse resíduos padronizados versus valores ajustados, eu tenho aqui, ó, as minhas observações e os resíduos, tá? E a variância dos meus resíduos. Então, o que se espera aqui? Que todos esses pontos eles sejam dispersos de maneira aleatória aqui em torno dessa média zero aqui, ó, que é a linha trastejada, a linha pontilhada. Aonde eu posso ter padrões cônicos, né, onde começa pequeno, ou seja, a variância dos resíduos nas amostras de menor valor aqui, elas são pequenas e vão aumentando conforme eu vou aumentando o valor da minha variável resposta. E aí eu não atenderia ao pressuposto de homogeneidade das variâncias, porque eu tenderia que as amostras com maior valor teriam tendência de ter variância maior dos resíduos do que as observações de menor valor. Então as homogeneidades não seriam, as variâncias não seriam homogêneas. Tá? E aqui um QQ-plot, um box plot, para verificar se eu tenho algum outlier aí entre os meus resíduos, tá? Então, já fizemos a análise de variância aqui, testamos pressupostos, viu que tá tudo legal. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Tá bem disperso, tá? Ele tende aqui no meio a ter um aumento, mas a gente fez a análise matemática e conferiu que isso aqui não interfere na homogeneidade das variâncias, né? E agora vou mostrar para vocês utilizando o pacote Agricolae, tá? Vou ativar o pacote. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é ajustar os meus dados ao modelo linear, né? Então esse pacote ele já é um pouco mais chatinho. Primeiro eu ajusto ao modelo linear, coloco a minha variável resposta e o meu tratamento, né? Que eu nomeei de realmente de tratamento para facilitar, e vou salvar nesse objeto aqui, ó. Tá? Então, vou pedir para executar. Ele salvou o objeto. Agora, vou pedir para ele fazer a análise de variância desse modelo linear. Ele gerou a análise de variância. Esse aqui, por esse método, ele só me dá a análise de variância. Não traz consigo nenhum teste dos pressupostos, mas ele fez. Ó, também deu significativo. Com toda certeza, tem diferença entre os meus tratamentos, né? Essa função aqui, par tal, é para quando eu quero que gere simultaneamente várias imagens aqui no meu QQplot. Nesse caso, como já vi pré-programado no pacote, né, no pacote ESP-DESP, eu não precisei pedir. Mas aqui no Agricolae eu preciso falar para ele, ó, ajusta a saída das imagens para mim, para sair as imagens com 2 colunas e 2 linhas. Então eu uso essa função, tá? Então eu vou executar ela e vou pedir para ele fazer a análise gráfica dos meus resíduos, para eu ver se está tudo certo. Esse primeiro gráfico aqui, ele está me mostrando que eu tenho um desviozinho da minha distribuição, mas não é nada preocupante, tá vendo?
seria preocupante se essa linha fosse muito, se o crescimento aqui fosse muito acentuado, né? Se fosse uma reta realmente, tá? E ele me dá os valores mais discrepantes dos resíduos, ó, que é na linha 27, ó, eu tenho um resíduo alto, na linha 15 eu tenho um resíduo muito negativo, ó, na linha 19 também, ele me dá os valores mais discrepantes. E aqui ó, é basicamente igual ao QQ-plot que a gente viu anteriormente. Ó. Os dados estão bem distribuídos bem distribuídos ao entorno de uma reta, que seria a distribuição normal ideal. E aqui também esses gráficos são para ver a variância, ó, tá vendo? Se ele fosse mais inclinado, isso me indicaria algum problema. Opa, eu estou tendo aí, então, observações que, conforme o resultado o valor da minha variável resposta aumenta, então tem aumento da variância dos resíduos e isso pode me proporcionar heterogeneidade, tá? Das minhas variâncias do resíduo. Então vamos utilizar agora um outro pacote para fazer a análise de variância. Tá vendo quantas opções a gente tem dentro do R? Que é o pacote EasyAnova, tá? Então eu já tenho instalado, vou ativar o pacote. Então vou voltar para ele plotar só uma imagem na minha saída de imagens aqui e vou retirar a minha linha 2 do meu data frame. Por que eu vou retirar? Através desse comando, ó. -C, e o 2 que está aqui é a coluna que eu quero retirar, tá? Que eu quero retirar de quem? Do data frame dados. E vou salvar isso como dados 2. Por que eu tenho que retirar? Porque esse comando da EasyNova, ele não aceita o nome das colunas, ele só trabalha com o nome do data frame, tá? Então por que eu vou tirar a coluna 2? Porque eu não estou trabalhando com blocos e a minha coluna 2 é a coluna das repetições. Então ela não pode entrar aqui na minha função, tá? Na minha fórmula aqui da EasyNova. EA1 significa delineamento simples, né? Porque a gente tem um delineamento simples e os fatoriais. Então não é um fatorial, é um simples, então eu utilizo 1 aqui. E o design 1, que é inteiramente casualizado. Podia ser em blocos casualizados, tá? E aqui eu tenho o alfa, né, que eu quero, a significância, e o tipo de plot, tá? Vou mostrar para vocês aqui os tipos de plot diferentes. Primeiro eu vou vou executar o que já está pré-programado aqui. Opa! Tá, pera aí, esqueci de salvar em dados. Tá, executei, tirei a segunda coluna, salvei em dados 2, agora eu vou pedir para ele executar a análise de variância. Tá vendo a mensagem de erro, como é que sai? Ó, objeto dados 2 não encontrado. Então eu já matei, da onde surgiu o erro. Ah, tá, o dados 2 então foi porque eu não salvei dentro de dados 2. Eu não executei. E ele vai me dar como saída, primeiramente aqui vamos analisar esse gráfico aqui, que são dos erros padrões versus a sequência, né, dos dados. E, basicamente, para interpretar essa tabela aqui, esse gráfico é o quê? Eu não posso ter valores fora dessas delimitações em vermelho e, pelo menos, 90% das minhas observações tem que estar dentro dessas linhas que estão em preto, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma que está querendo sair aqui, mas, via de regra, estão todas concentradas aqui dentro. Então, parece que os meus resíduos são homogêneos, tá? A distribuição segue uma distribuição normal, né? Analisando graficamente. E vamos analisar aqui a saída dos dados. Primeiro ele me deu a análise de variância aqui e tal. Olha lá, ele me dá que o p-valor é menor do que 0,01, ou seja, muito pequeno. Então, tem diferença entre os meus tratamentos. Aqui ele faz vários testes de médias, ó, de uma única vez. Ele faz de Tukey, SNK, Duncan, Scott Knott, tá? Então ele já faz aí automaticamente uma série de comparações múltiplas. E aqui está a descrição das análises que foram feitas, das análises de comparação múltipla e das análises de resíduo. E aqui tem o teste Shapiro-Wilk, que indicou que sim, os meus dados são normalmente distribuídos os resíduos, tá? E que são também
homogêneos as variâncias dos resíduos. Aí ele dá também a variação, o coeficiente de variação, que aqui deu até razoável, 16,97. Ele me dá os valores mais discrepantes, o primeiro, o segundo e o terceiro. E aqui o restante das análises de resíduos, tá? Então eu posso fazer também as análises de pressupostos de maneira isolada. Eu quero analisar, então, se eu posso realizar a análise de variância antes de realizá-la, tá? Então, eu tenho aqui o Shapiro-Wilk, que é onde eu trabalho com os resíduos do A0. Quem que é o A0 que eu salvei lá em cima? É o meu modelo linear, tá? Utilizando o pacote Agricolae. É o meu modelo linear. Então, eu vou fazer o Shapiro-Wilk desse modelo. E vou ver se os meus resíduos são... Olha lá, deu o mesmo resultado, né? Então, são sim normais, tá? Vou fazer o Bartlett Test para ver a homogeneidade das variâncias. Opa, falou assim, beleza, seus dados estão legais, então eu posso realizar a análise de variância segundo esse teste. E tem o teste da aditividade, tá? Que provavelmente vai dar positivo, que vai dar... que vai atender, porque os demais, né, já atenderam também, então muito provavelmente ele vai atender também aqui no teste da aditividade dos efeitos principais, que eu utilizei aqui o teste de Tuck da não aditividade. Me deu um trabalho danado para elaborar isso aqui, então não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas aqui a gente tem ó, a variável, primeiro eu traço aqui a variável resposta junto com o meu tratamento e salvo o modelo linear, tá? Opa! Espera aí, fiz besteira. Tá, depois eu corrijo isso aqui, explico e mando para vocês. O que tá lá tá salvo. Nossa, eu excluí sem querer aqui, tá? Mas lá tá ok. Depois vocês tentam executar lá e se não conseguir, vocês falam comigo. Aqui eu só apaguei tratamento, né? Deixa eu ver. Tá. Realmente eu apaguei alguma coisa aqui que foi o que me deu mais trabalho. Tá, depois eu... Tá. Mas o que tá lá na pasta do Drive tá certinho. Onde ele me dá o valor também, o p-valor. E se esse p-valor for maior que o meu nível de significância, indica que meus valores sim atenderam para a aditividade dos efeitos principais. Então, posso rodar a análise sem medo nenhum. Tá? Agora vamos partir para a transformação. Quando algum dos pressupostos não são atendidos, então tem que transformar esses dados. Que não é no caso do nosso exemplo aqui. Tá? Mas vamos lá. Então, eu inicio ativando esses dois pacotes, o FPP e o CAR, que primeiro eu vou falar para vocês como é que a gente faz o box plot. Então, eu vou ativar os dois pacotes e vou fazer, então, vou salvar a análise de variância, né, ou modelo linear dentro desse objeto aqui, OZ, que eu vou precisar para fazer a transformação. Na verdade, eu vou precisar para analisar graficamente como é que está a distribuição, tá? Pedir para ele me gerar o gráfico, então, o QQplot da minha distribuição linear, e aqui, ó, tá todo mundo dentro das linhas trastejadas. Geralmente, quando não obedece ao requisito da normalidade dos resíduos, tem muitos pontos aqui dispersos, principalmente mais aqui em cima ou mais aqui embaixo, tá? Fora dessas linhas delimitadas aqui. Então, aí nesse caso a gente tem que proceder com a transformação. E vou te mostrar para vocês agora como é que a gente faz, tá? Primeiro a gente vai achar o lambda. Lembra que eu falei para vocês de lambda na apresentação? Então eu vou usar a fórmula Box-Cox lambda e vou colocar aqui qual que é a variável que eu quero achar o lambda, que é a germinação, minha variável resposta, tá? Vou trabalhar nos intervalos de lambda de menos 3 a 3. Quanto menor o intervalo, melhor, mas menos 3 a 3 já é seguro pra gente, tá?
e vou pedir para ele executar então. Ele executou e salvou em lambda. Então, qual que é o meu lambda? 0,65 nesse exemplo aqui, tá? E vou salvar então, vou transformar então, através da função boxcox, a germinação, que é a minha variável resposta, utilizando o lambda que eu encontrei anteriormente, e vou salvar esse objeto em D, tá? Pode ser nomear como você preferir, tá? Salvei. Agora eu vou verificar como é que ficaram esses dados, tá? Vou fazer o qqplot de novo, ó. Ó, tá vendo? Ficou mais dentro ainda do que estava. Melhorou bastante, tá? Então vou dar um summer aqui para ver como é que ficou a análise de variância. Então, dos meus dados transformados. Olha lá. Ele me retornou a análise de variância aqui no console. E vou fazer o Shapiro e os testes, né, das pressuposições, tá? O Shapiro para ver a normalidade e o Flingner, que podia ser qualquer outro teste, para ver a homocidasticidade, né? O Shapiro indicou que sim, são normalmente distribuídos resíduos e que sim, são as variâncias são homogêneas. Ó. A próxima transformação, então, seria a transformação de raiz quadrada, onde eu utilizo a função SQRT e entre parênteses eu coloco a minha variável que eu quero transformar, que é a germinação, né? Que ele vai tirar a raiz quadrada de todas as germinações. Vou salvar isso em outra variável chamada raiz. Tá? Vamos executar. Aí eu vou chamar a raiz para ver como é que ficou. Olha lá. Tem os valores transformados aqui. Esses valores são os valores transformados já. Então, vou fazer a análise de variância e vou fazer os testes da suposição, né? Vou testar os pressupostos. Aí, depois que eu transformei em raiz, ó, o Bartlett test já me indicou que, ó, não são homogêneas as variâncias, não. Então, isso é comum também, tá, gente? Eu fazer a transformação, em vez de melhorar os dados, eu pioro, dependendo da transformação que eu utilizo. Tá? Olha lá. E também não atendeu para Shapiro, ou seja, piorei, então, os dados aqui em relação aos pressupostos. Então, mais uma transformação é o log, né, de base 10 da germinação. Vou então salvar em log, utilizando a função log 10. Isso aqui é importante, gente. Se eu utilizar só log sem o 10 na frente, eu vou estar realizando o logaritmo natural, tá? Não, tá? É diferente. Então, tomar cuidado com isso aqui. Vou salvar em log e vou verificar, né? Realizar a análise de variância e verificar aqui com os testes de Bartlett e Shapiro. Olha lá, atendeu, mas no caso aqui do Shapiro já ficou no limite, tá? Então, tomar cuidado com as transformações, que ao invés de melhorar, eu posso piorar os dados. Então, eu termino essa aula por aqui, fica tudo salvo lá na nossa pastinha do Drive. Eu vou fazer o upload desses vídeos no YouTube e disponibilizo o link para vocês. Gente, eu precisava de algum contato de vocês, tá? Se vocês puderem mandar um e-mail, só para eu salvar pelo menos o e-mail, que eu disponibilizo mais fácil esses links das apresentações, para vocês terem isso acessível, tá? Essa semana não propus nenhuma atividade, porque semana que vem a gente vai dar continuidade com esse conteúdo. Então eu vou deixar para dar alguma atividade para vocês na semana que vem, para vocês exercitarem todo esse conteúdo aí, né? Até porque eu preciso também que vocês entendam mais sobre comparação múltipla de média, estratégia de média, para eu propor para vocês um exercício mais bem detalhado, mais bem elaborado, tá, gente?
Muito obrigado pela atenção de todo mundo e agradeço também muito aqueles que me enviaram os exercícios, né? Que é muito gratificante para a gente ver que a gente está conseguindo passar o conteúdo, que vocês estão conseguindo acompanhar, que vocês estão conseguindo fazer o que é proposto aqui. É, e, e é isso, galera. Do mais, meu e-mail acho que todo mundo já tem aí disponível. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Semana que vem a gente se encontra. Muito obrigado, gente.